Com TV, passa no seu smartphone. Olá! O Status de hoje vai falar sobre um método inovador. Na verdade, é uma ginástica para o cérebro. Vocês já ouviram falar em método Supera? Pois é um método que aumenta a capacidade cognitiva de adultos, crianças e jovens. Além da capacidade cognitiva, a emocional e a social também. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu vou ter aqui comigo a Joyce Tedley e a Josi Marcolin, que são já nossas amigas e vão nos explicar sobre o método Supera. Josi, tudo bem? Então, fala para mim o que é um método Supera? Como é que funciona essa ginástica cerebral e de onde surgiu? O método Supera é um método que já existe há 14 anos, surgiu de uma necessidade de um pai em melhorar a capacidade de concentração e atenção e raciocínio do seu filho, o engenheiro da aeronáutica, formado pelo ITA, Antônio Carlos Perpétuo, de São José dos Campos. O método Supera trabalha habilidades cognitivas e socioemocionais das pessoas. Então, não é um curso de conteúdo. As pessoas não vão para o Supera para ficar decorando coisas, para passar em provas, não é nada disso. De forma lúdica, nós desafiamos o cérebro. Nós apresentamos para o cérebro coisas novas, variadas e desafiadoras, que é o que o cérebro precisa para fazer novas conexões, novas sinapses. E com isso melhora a capacidade de processamento do cérebro. Então, as habilidades são melhoradas com o método, né? Habilidade de concentração, de memória, velocidade de raciocínio, raciocínio lógico, criatividade. Quando nós melhoramos todas essas habilidades, nós nos tornamos pessoas mais eficientes, o que nos torna pessoas mais seguras, que reflete totalmente, né, na nossa autoestima, melhorando a nossa qualidade de vida. Sim. Então quer dizer que esse método, ele é comprovado cientificamente. Sim, já foram feitos alguns estudos científicos, né? Tanto com crianças quanto com idosos, onde há uma comprovação. Por exemplo, a nossa ferramenta principal, que é o ábaco, que é um instrumento de cálculo milenar, tem um estudo científico que foi feito com crianças, mais de 3.000 crianças com idade média de 9 anos. Elas praticaram o ábaco 2 horas por semana, durante 8 meses, e elas tiveram um aumento de 7 pontos no QI. 7 pontos no QI é um monte. Nossa, interessante mesmo. E quem pode fazer, então, esse curso, Josi? A ginástica cerebral é para todas as pessoas. Todas as pessoas podem treinar os seus cérebros para ficar melhor naquilo que elas quiserem. A gente sabe que a gente fica melhor naquilo que a gente treina, né? E o cérebro é quem gerencia o nosso corpo. Então, geralmente, a gente vai vivendo a nossa vida dia após dia, resolvendo os desafios que vão surgindo sem saber que a gente pode treinar o cérebro. Então, todas as idades podem ter benefícios com o treinamento cerebral. Então, no caso das crianças, né, elas conseguem aprender conteúdo de forma mais rápida, mais fácil, porque hoje uma das grandes queixas dos pais é porque as crianças não conseguem prestar atenção nos estudos, né? Então, se elas melhorarem a sua capacidade de se concentrar e tiverem um raciocínio lógico melhor e mais rápido, elas vão aprender tudo de forma mais eficiente. Os adultos também, jovens e adultos, conseguem melhorar, por exemplo, na sua carreira, né? A gente sabe hoje que os profissionais, eles muitas vezes possuem diplomas e tal, mas falta a habilidade de colocar aquele conhecimento em prática, que é o saber fazer, né? Então, o Supera ajuda no desenvolvimento dessas habilidades. E para o pessoal de terceira e quarta idade também, o Supera tem muitas pessoas já com mais de 80, mais de 90 anos. Tem uma unidade de Supera com uma senhora de 115 anos, né?
Então, a Gente, gente sabe que a ginástica cerebral ela pode ajudar a postergar, por exemplo, efeitos do envelhecimento, bem como doenças degenerativas do cérebro, doenças mentais, como, por exemplo, o Alzheimer, né, que é uma doença degenerativa. certo. Deixa eu interagir um pouquinho com a Joy junto. Joy, quais são as ferramentas que são usadas para essa ginástica cerebral? São 6 ferramentas. Tem jogos, tem neuróbicas, tem uma ferramenta que é maravilhosa, que é o Supera Online, onde a gente pode estar medindo o quanto nós estamos melhorando no desempenho dessas atividades cognitivas. Então, se tu estiveres praticando atividades dentro de jogos extremamente divertidos, extremamente agradáveis, além de serem bonitos, porque eu digo que tem um jeito extremamente cativante de querer estar fazendo os jogos, participando daquelas atividades, e ainda tu tens um controle de quanto tu está melhorando, né? Então, o próprio aplicativo te sugere que tu melhores ou desempenhe, faça mais atividades de memória, de concentração, de foco, de raciocínio lógico, é muito bom. Eu sou meio apaixonadinha, mas o que eu mais gosto, e é o primeiro instrumento que começou e que é a base do método Supera, isso, é o ábaco. E eu tô sempre com o meu, assim, ó, tá aqui, ó, meu ábaco. Ele, além de... Joy, mostra ele, Joy, mostra ele de novo, por favor. Mostra. Esse aqui é o soroban, né, o ábaco, e ele é um instrumento extremamente simples, que é milenar. Foi os chineses que inventaram, e os japoneses parece que aperfeiçoaram algo assim. E nessa histórico do ábaco, a pessoa que começou a se preocupar com o estudo do filho, que é o diretor-presidente do Supera, o Antônio Carlos Perpétuo, ele foi buscar as informações de como o ábaco era utilizado, e ele contratou professores japoneses mesmo, lá em São Paulo. Ele conseguiu professores que usavam esse método, e ele se amparou da neurociência e da psicopedagogia para que nesse uso do ábaco fosse adaptado de uma forma extremamente funcional. Então, esse instrumento, ele ajuda a desenvolver atenção, foco, raciocínio, e ele é tão encantador que eu digo que quando eu estou triste, eu vou fazer ábaco e eu fico feliz, porque dá uma sensação de bem-estar. Muitas vezes eu digo assim, eu vou me dar um presentinho, vou lá fazer um pouquinho de ábaco, porque é muito gostoso. Além de tu estares desenvolvendo o teu cérebro, tu estares trabalhando essas habilidades cognitivas, te traz um bem-estar enorme, porque eu digo assim, desafio é uma coisa que o cérebro gosta. Mudança não. Mas o desafio, quando tu começa e tu diz assim, ai meu Deus, eu não vou dar conta disso, não vou fazer, não vou conseguir. Só que daí tu começa a fazer e tu diz, olha, deu certo. E aí consegui. Então, todas as ferramentas que são utilizadas pelo Supera te trazem essa sensação. Tanto que nós desenvolvemos um recurso agora que são os desafios diários, é meu desafio diário, que é um grupo de WhatsApp, até eu vou oferecer para quem quiser entrar, é aberto a todas as pessoas. Claro. E ele é muito legal, porque todos os dias eu mando um desafio. E as pessoas interagem, né? Algumas colocam as respostas, mandam em um outro lugar que a gente pode ajudá-las a pensar sobre aquelas respostas. Mas ontem mesmo eu coloquei uma e eu não vou olhar a resposta, eu vou olhar só no dia seguinte, para que eu me desafie também. Eu fiquei matutando, porque eu ainda não resolvi, é uma questão muito difícil lá, e aí eu digo, não vou pegar a resposta antes de resolver. Então, esse desafio, ele é interessantíssimo, porque daqui a pouco tu olha e tu diz, estava tão transparente a resposta, só que eu tenho que sair da caixinha, eu tenho que pensar de outra forma, eu preciso me desafiar a sair das rotinas dos pensamentos. E é isso que eu acho encantador no método. Eu sou aluna há 5 anos, por isso que eu me tornei franqueada, porque eu sou tão encantada pelo método e tenho tantos resultados. Tu perguntaste antes assim, existem resultados científicos? Sim, existem inúmeros. Foram feitos testes, inclusive, pela Universidade do Rio de Janeiro, com 1 ano de pessoas trabalhando com
percebendo os resultados, o uso do ábaco e o não uso do ábaco, né? Com pessoas que estavam dentro desse Joy, grupo de controle. deixa eu só te interromper nessa tua questão que tu falou um minutinho para mim não perder a resposta. Tu disseste que dá para ver rapidamente os resultados. Em quanto tempo vocês conseguem perceber esses resultados? Os resultados cientificamente comprovados, em 6 meses tu começa a perceber. Tem duas coisas que eu acho que são perceptíveis. Uma é o bem-estar. O bem-estar, para mim, é imediato. Né? Eu, quando comecei a fazer as aulas, porque eu vi no jornal que ia abrir a escola do Supera, e eu digo, tô lá. E levei minha mãe também, que estava passando por um processo degenerativo, e foi interessantíssimo. Eu, minha mãe e minha filha, nós 3 nos matriculamos. Minha mãe foi enquanto pôde, adorou o método, e a minha filha também. Depois ela saiu de Caxias, não pôde mais ir, mas eu não parei e não penso em parar, porque eu acredito que, assim como ginástica para o corpo, a gente já tem essa consciência que vamos fazer sempre para mexer o nosso corpinho, para ter saúde para mais tempo. A ginástica cerebral é a mesma coisa. Ainda não existe essa consciência, mas ainda bem que o método supera esta consciência de que nós todos precisamos desenvolver o cérebro. E a neurociência nos coloca isso, a neuroplasticidade, né? De que quanto mais tu desenvolves o teu cérebro, mais rejuvenescido ele fica, melhor ele se torna. Então, é o bem-estar. Então, mensurado, 6 meses é o que é proposto pelo método, que tu consegues realmente medir. Mas eu acredito que determinadas coisas tu consegue até antes. Eu pego o microfone aqui, eu vou falar muito, porque eu sou meio apaixonada. Mas eu já vou te fazer outra pergunta. Pode fazer e dar chance para a Josi também. Não, mas pode ser qualquer uma que queira responder. Eu não sei o que é as neuróbicas que tu comentou. Quem pode me ajudar? Pode falar, Josi. A gente sabe, a aeróbica é a ginástica para o corpo, né? A neuróbica, como diz, é a ginástica dos neurônios. Neuróbica é tirar o cérebro da zona de conforto nas atividades mais rotineiras do dia a dia, aquelas atividades que a gente faz de olhos fechados praticamente, né? Que a gente não precisa prestar atenção. Como, por exemplo, caminhar. Quem que pensa, agora eu vou botar minha perna direita, depois a esquerda, a gente não pensa. Então, o que é neuróbica? Andar de costas, por exemplo. É uma neuróbica, é algo que a gente não está acostumado, está tirando o cérebro do piloto automático, obrigando a fazer com que ele preste atenção para a gente não cair, né? Então, por exemplo, utilizar a mão não predominante, se você é destra, utilizar a mão esquerda e vice-versa. Tomar banho no escuro, fazer alguma atividade vendada, trocar os objetos de lugar em casa. Então, tem uma infinidade de neuróbicas que podem ser feitas em casa, inclusive. Agora que tu falou, eu, lógico, lembrei da minha infância, de a gente várias vezes brincar, e vamos fazer só com a esquerda, vamos fazer com a direita, agora vamos fazer... Então, a gente já fazia a neuróbica e nem sabia que nós estávamos fazendo a neuróbica, né? Isso aí. Muito bom. Agora, pode falar, Joy. Posso? Tem algumas coisas que eu acho que são muito legais nas neuróbicas, é você explorar os seus sentidos de uma forma diferente. Então, por exemplo, ao invés de olhar, que é uma dos nossos canais de comunicação mais utilizados, né, para quem consegue, como nós, não utilizar os olhos, mas usar, por exemplo, o tato ou o olfato para descobrir uma roupa, por exemplo. Tu vai lá no teu armário, fecha os teus olhos e toca, e tenta lembrar pelo tato ou pelo cheiro que roupa é aquela. É muito interessante. Legal! Estimular os teus sentidos a serem percebidos de outra forma, não na forma rotineira, mas de outra forma. Muito, são neuróbicas muito legais. Que interessante. E também, de que forma a gente pode levar o método Supera para o universo das empresas, meninas? Pode falar, Josi. Sim. Bem, como eu falei antes, todas as pessoas podem treinar o seu cérebro. Então, todas as pessoas podem ser beneficiadas. Falando de empresas, quando eu tenho colaboradores treinados, que têm melhoradas as habilidades de raciocínio, de memória, de concentração, de criatividade, que eles conseguem
Eu falo em estrategiar, né? Que eles conseguem desenvolver estratégias, planejamento de forma mais assertiva, nós temos uma melhora na nossa produtividade, né? Uhum. Então, falando de novo, a gente sabe hoje que as empresas elas acabam contratando pelo conhecimento, pelo currículo, né? E às vezes acabam demitindo pelo comportamento ou pela falta de habilidade. Hoje o mundo, a gente precisa fazer tudo, resolver problemas, é isso que as empresas buscam, né? Pessoas que resolvam problemas com uma maior eficiência, que saibam se relacionar com as pessoas. Ou seja, inteligência lógico-matemática bem desenvolvida e inteligência interpessoal, que são as duas que nós desenvolvemos no Supera, né? Então, pense uma pessoa que sabe resolver problemas e também se relaciona bem com as pessoas. É isso que as empresas buscam. Nós temos, então, o formato também in company, que é um formato mais intensivo para profissionais, pode ser para toda empresa, mas geralmente as empresas contratam para a liderança, né? Onde nós trabalhamos essas habilidades voltadas para a produtividade e a comunicação nas empresas. Certo. Então, assim, me explica, por favor, como é que funciona o curso. Porque, então, vocês têm o company e o não. E também me fala sobre o online agora, porque com esse momento de afastamento social, vocês também estão dando esse curso online. Me faz um breve resumo desse tópico, então, meninas. Ok. Eu vou falar antes do curso presencial para qualquer pessoa, tá? Então, assim, a ginástica cerebral é algo que a gente tem que levar como cultura. Hoje, como a gente tem a cultura, todo mundo sabe que precisa treinar o corpo, a ginástica cerebral é algo que veio para ficar e para mudar a cultura das pessoas. Então, o ideal é que não se pare de treinar o cérebro. A Joy mesmo já é aluna há quase 6 anos, né? Mas nós temos um período mínimo que nós entendemos que a pessoa precisa treinar, ao menos para sair de um patamar para o outro de habilidades. Esse período ele é de 18 meses, tá? Então, a pessoa vai para o Supera uma vez por semana, a aula dura 2 horas e ela tem atividades para fazer em casa. Então, quanto mais ela treinar, mais resultado ela vai ter. Então, uma das nossas ferramentas é o Supera Online, que é esse que a Joy falou antes, né? Que é uma das 6 ferramentas. Agora, neste período, né, que nós estamos em casa, devido à situação atual de pandemia, então o Supera se superou. Então, a gente está fazendo aulas online, tem tanto as aulas em grupo como os atendimentos individuais. Então, todos os alunos do Supera estão fazendo uma ginástica cerebral dobrada ali, porque, além de tudo, estão aprendendo a lidar também com a tecnologia, e grande parte dos nossos alunos tem mais de 60 anos, então está sendo uma ginástica e tanto para eles, né? Vários desafios. Isso, exatamente. O formato in company, ele é um formato mais intensivo, assim, ele é bastante intenso e intensivo também. Porque ele ocorre em formato de 3 meses e ocorre dentro da empresa. Sim. Olha, não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro que sim. Eu acho esse assunto tão interessante que nós teríamos que ficar aqui horas falando sobre vários modelos de método do Supera, porque para cada idade, para cada rotina, se tem um desafio diferente, né? Mas para deixar assim o pessoal com gostinho de quero mais, então eu gostaria que vocês passassem o endereço do Supera, o telefone, e que antes disso, Joy ou Josi, se vocês querem dar um recadinho, uma mensagem de como o Supera tem engrandecido a vida de todos os alunos, esse é o momento. Bom, eu posso falar como aluna, né? Essa questão da franquia, ainda não abrimos a segunda escola, a primeira escola está aberta já há 6 anos, que é na Julho, lá em São Pelegrino, uma casinha linda, que vai ser sempre um encantamento de Caxias, porque foi a primeira, e a segunda vai ser na esquina da Andrade Neves, com a 18, que tivemos que adiar agora, por causa do corona. A inauguração, a abertura. Está comandando a nossa inauguração, então faremos o tempo que for permitido, mas a casa está super bem estruturada,
vai ser um prazer receber todas as pessoas lá. E eu acredito muito que o Supera não é só uma questão de o quanto eu posso oferecer à casa aberta da escola, mas sim uma missão. Eu entendo como uma missão. Eu sou psicóloga, trabalho com isso, ajudo as pessoas, adoro fazer o que faço. E eu fiz a última formação em psicologia positiva e eu associei o Supera direto a isso. Por quê? Ele trabalha muito com o bem-estar. Ele nos ajuda a reconhecermos quais são os nossos recursos e como potencializá-los. Porque não adianta tu teres uma capacidade cognitiva e usar a parte dela. Então, quanto mais nós nos aprimoramos em relação à nossa memória, concentração, foco, raciocínio lógico, várias das nossas atividades se tornam mais facilitadas. Deixo como recado a todos. Cuidar da gente é uma responsabilidade individual. Todo mundo precisa cuidar de si. E o Supera é um grande facilitador para que a gente aprenda a cuidar de si. Para cuidar do nosso cérebro, para termos qualidade de vida, envelhecermos com qualidade. Vamos todos envelhecer, nosso cérebro vai ter um declínio constante, mas se eu puder ter um declínio mais suave, se eu puder ter uma qualidade de vida, eu quero para mim e quero para todos. Então, o meu recado é assim, adoraria que todos pudessem fazer, porque realmente é mensurável o bem-estar que traz. Então, eu torço assim, para que todo mundo consiga e possa realmente realizar o máximo de cuidados com o seu cérebro, porque a qualidade de vida é melhor. Obrigada, Joy. Muito obrigada. Quero agradecer muito. Foi um prazer imenso conversar com vocês e conhecer o método Supera. Gurias, um beijo. Obrigadão, Ali. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.